abençoados com todas as sortes de bênçãos. Melhor noite, bem-vindos sejam todos a esta live neste sábado maravilhoso, dia 7/11 de 2020. Sejam todos bem-vindos. Quero dizer aos novos inscritos, estamos aí com uma expressão de novas pessoas a cada dia se inscrevendo, se alimentando por meio do Evangelho da Graça de Deus. Temos também novas pessoas, muitas pessoas aqui presencialmente, pessoas vindo toda semana de um estado nos visitando. Semana passada tivemos pessoas de Mato Grosso do Sul, da Bahia, tivemos pessoas de Minas Gerais, São Paulo. Amanhã vamos ter novamente pessoas da Bahia, de Espírito Santo, vamos ter uma pessoa vindo do Acre, pessoas de vários estados do Brasil, vindo ver de perto como que funciona, como é este mover da palavra entre nós. E vocês aqui no YouTube, a igreja que se reúne aqui todos os dias às 20 horas, com exceção, é claro, de domingo à noite, e na quinta-feira, aonde a live é gravada. Bem-vindos, meu muito obrigado por me permitir estar na sua casa, no seu automóvel, no seu aparelho celular, fazendo parte da sua vida, ainda que por alguns instantes. Obrigado pelo carinho, a Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não, para que eu não me esqueça, amanhã, a partir de 10h20, podemos sempre atrasar aqui, às vezes uma expressão de gratidão, alguns irmãos aqui que também expressam o conhecimento, dão uma fala, podemos atrasar, mas a partir de 10h20 estaremos ao vivo com a igreja que se reúne, não as pessoas que vêm à igreja, mas as pessoas que se reúnem sobre o comando do cabeça que é Cristo. Nós estamos aqui em Duque de Caxias, na Vila Sarapuí, nos reunimos todos os domingos, às 9 horas da manhã. Também quero deixar claro que o meu contato está aí no YouTube, é só procurar. Não atendo o telefone, não posso, não é que eu não queira, não posso atender o telefone por conta do meu trabalho secular. Todo o contato comigo é por áudio e texto. Terei o maior prazer em tirar as suas dúvidas, desde que ela já não esteja em vídeos aí no YouTube ou em outro canal dos irmãos que seguem a mesma visão, ok? Pois bem, o tema desta live, essa pequena live, eu não vou me ater muito. Eu estou hoje com o meu sogro aqui de 83 anos, e nós estamos dando uma atenção, vocês sabem, esses dias de pandemia, os idosos têm uma atenção melhor. Vamos lá. O tema desta live é: não procure uma igreja evangélica. É isso mesmo. Há alguns anos atrás, e isso não se ouve mais, as pessoas diziam assim: procure uma igreja mais próximo da sua casa. Hoje, uma abençoada me disse: irmão Geraldo, eu estou procurando uma igreja para congregar. Eu disse a ela: engraçado, a igreja procurando uma igreja. Não, é que eu já visitei uma igreja, não gostei, visitei outra, não gostei, visitei outra e não gostei. O que está acontecendo então na fala dessa irmã? É que as pessoas, quando ouvem o termo igreja, ela associa esse termo ao templo, às paredes, aos sacerdotes, às mandingas, os toma lá da cá, as ofertas, os dízimos, as orações, a mão do pastor. É a isso que as pessoas associam o termo igreja. Mas o termo igreja não tem nada a ver com o espaço físico. O termo igreja, eclésia, são os chamados para fora. Nos dias de Paulo, este termo, eclésia, se referia a quem iria sair de Jerusalém, da onde iria haver o juízo, aonde a parousa iria acontecer, os chamados para fora. Retirai-vos dela, povo meu, eclésia.
Este termo depois foi empregado já no tempo neopentecostal dos tirados do mundo. Eles disseram então que Deus estava tirando as pessoas do mundo e colocando entre quatro paredes. Isto é apenas uma manobra para prender as pessoas dentro daquilo que eles vão usando a massa de manobra ao seu bel prazer. Igreja não são templos. Igreja não é um espaço físico. Amanhã, às 10h20, nós vamos nos reunir num local. Mas aquele local não é a igreja. Aquele local não é a igreja evangélica. Lá não tem os elementos da lei. Lá não tem um sacerdócio. Lá não tem a obrigatoriedade das pessoas que se reúnem estar debaixo de uma imposição dogmatizada. Não há uma imposição do clero. Não há lá um ditador. As pessoas que ali estarão, irão ali em espírito e em verdade, no propósito de uma confraternização. Depois, as pessoas nesse mesmo ambiente estarão louvando em ações de graça, apresentando o seu culto racional, estarão sobre o estudo da palavra e debaixo desta palavra se alegrando. Mas não é esta o propósito do sistema dogmatizado, sistematizado. O sistema diz: venha para a igreja aceitar Jesus. E lá tem uma variedade de imposições que não tem nada a ver com a vida cristã no novo pacto. Nenhuma igreja evangélica prega a Cristo o ressuscitado. Você pode ver, eu sei, porque nós, há alguns anos atrás, também tinha isso aqui. Eu não estou falando do que eu caí de paraquedas. Nós, há alguns anos atrás, há 10 anos atrás, há 9 anos atrás, também tínhamos este título, Igreja Evangélica em Espírito e em Verdade. Nós também praticávamos a Santa Ceia, logo no início, quando saímos do sistema. Nós também, logo no início do nosso trabalho, também pregávamos o dízimo. Graças a Deus que a revelação chegou na nossa vida de fé em fé, de glória em glória, e tiramos tudo isso. É uma limpeza que o Evangelho vai fazendo nas nossas vidas. Na igreja evangélica não há Evangelho de Cristo. Pode entrar, você pode entrar. Aqui tem uns aqui que entram aqui. Quando a gente vai lá no canal deles, é campanha. Tem eles como pastor da igreja. Chamam as vidas de ovelhas para reduzi-las a uma obediência. Todo o local que você entrar e alguém falar assim: eu sou o pastor das minhas ovelhas, aonde estão as ovelhas do meu rebanho? Este local é uma fraude contra a igreja de Cristo, porque esse termo pastor e ovelhas era um termo usado no antigo pacto, foi usado também por Jesus de Nazaré. Esse termo pastor e ovelha coloca as vidas em um termo de desigualdade, onde um homem aqui é pastor e as demais ovelhas, obrigando-as a estar submetida a eles. Então, por esses e outros motivos, não procure uma igreja evangélica. A igreja evangélica não prega o evangelho do Cristo ressuscitado. Você pode entrar
E compare com as epístolas de Paulo, embora as epístolas de Paulo, já falamos, existem alguns rudimentos, porque Paulo ainda estava vivendo num período de cruzamento pactual. Nos dias de Paulo, o templo estava de pé e havia um cruzamento pactual, a fé se cruzava, a fé da lei e a fé que era o dom. Então, mas você veja nas epístolas de Paulo, quando ele se dirige aos gentios, você vê se é exatamente isso que se prega aí fora. Quando você entra nesses lugares chamados igreja, tem campanha, tem diabo, tem demônio, curandeirismo, espírito de adivinhação, autoridade eclesiástica, tem pão com suco, tem dízimo, tem toda esta parafernália que é nociva ao corpo de Cristo. Ora, se eu não vou entrar numa igreja evangélica, então é proibido se reunir. Como é que vocês se reúnem? Já disse, você se reunir é uma coisa. Esta reunião não pode ter os elementos da lei. Esta reunião não pode ter o pastor presidente. Esta reunião não pode ter o dízimo. Esta reunião não pode ter o pastor como título. Esta reunião, as vidas não podem ser chamadas de ovelhas, porque Deus nos trata como filho. Mas eu estive aí há 12 anos atrás, aí o senhor dizia que era igreja. É verdade. Mas nós fomos crescendo e fomos tirando. Alguns, se chegasse aqui há 10 anos, ia ver que a gente dava pão com suco. Tiramos também. Logo quando saímos do sistema, aqui nós pregávamos dízimo ainda. Tiramos também. No sistema religioso, eu fui consagrado a pastor e bispo. Tiramos também. 10 anos se passaram. Você não pode me julgar pelo que você me conhecia 10 anos atrás. Porque também quem te vê hoje nesse canal vai dizer, você ia ao monte? Ia! Mas depois que eu conheci o evangelho, eu deixei as coisas de menino. Porque nós não podemos julgar ninguém pelo passado. A ninguém conhecemos segundo a carne. Agora, uma coisa é você conhecer a verdade e continuar nela. Eu estou pregando hoje daquilo que eu vivi e abandonei. Então alguém faz a pergunta, mas vocês não vão se reunir? Nós vamos nos reunir como igreja, não na igreja. Na nossa reunião não tem mais o que tínhamos quando estava lá no sistema. E eu estou passando isso para que, assim como nós limpamos pela palavra o corpo de Cristo, você que me ouve, que ainda tem esses carrapichos, se limpe também. Então, qual é a proposta de Paulo como evangelho? É não se reunir? Não há proibição em Paulo se reunir. Há proibição das pessoas se fermentarem com a lei. Paulo disse, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então, se eu não procuro uma igreja evangélica, é proibido me reunir? Não. É proibido se nessa reunião estiver alguns elementos da lei. Não há proibição em Paulo se reunir. Muito pelo contrário. Leia comigo, 2 de Timóteo, capítulo 2, versículo de número 22. Disse Paulo a Timóteo, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Olha o conselho que Paulo disse a Timóteo. Não disse a mim, nem disse a você. Disse a Timóteo, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, mais de um, os que de um coração puro invocam ao Senhor. É o mesmo conselho que eu dou a vocês. Vocês têm vontade de se reunir? Porque nós somos um povo sociável? É o desejo de vocês estar com um grupo de pessoas para louvar, tocar um violão, cantar uma boa canção, se reunir no propósito de semear financeiramente para ajudar aquele irmão que está desempregado. Nós fazemos isso aqui na nossa reunião. É o desejo de vocês se reunirem para comprar uma
bolsa de alimentos chamada cesta básica para dar aquele irmão que está desempregado, tomar um café junto da manhã, ouvir uma boa palavra. É desejo de vocês? Façam isso, mas com quem tem um coração puro para invocar o Senhor. É o desejo de vocês se reunirem? Sim, lá perto da minha casa tem um lugar que o pastor prega dízimo. Não vá. Isto é a igreja evangélica maculando o corpo de Cristo. A reunião tem que ser em graça. A reunião tem que ser com quem segue a justiça, a fé, o amor, a paz, com quem tem coração puro. A igreja evangélica tem uma mensagem que deturpa. A igreja evangélica diz que você tem que passar pelas águas. A igreja evangélica diz que você tem que ser santo, se purificar por meio de batismo. Mas não é o que o evangelho diz. Olha o que o evangelho diz em Tito, capítulo de número 3, versículo de número 5. Eu vou ler alguns versículos. Veja se é contrário ao que diz a reunião evangélica e veja como é a reunião em graça. Não por obras de justiça praticada por nós, não é por obras que eu pratico. A igreja evangélica diz que você tem que praticar obras, mas, segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Ora, a igreja evangélica diz que você tem que se batizar nas águas para dar testemunho cristão e para ficar purificado e para ser salvo. Ora, as reuniões da Igreja de Cristo em Graça diz, não, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. A igreja evangélica diz que você tem que buscar o Espírito Santo, que você tem que buscar o batismo do Espírito Santo, que você tem que buscar os dons do Espírito Santo. Faz isso um dia determinado como busca do Espírito Santo e só tem o Espírito Santo. Segundo a igreja evangélica, quem fala numa língua, na maioria um dialeto, aiobá ou iorobá, eu não sei mais ou menos, depois vocês me corrijam aqui. Mas olha o que diz aqueles que seguem a Deus e o invocam com um coração puro numa reunião em graça usando o evangelho. Versículo de número 6, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Derramou o quê? O Espírito Santo. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Derramou ou não derramou? O Espírito Santo está derramado. Buscar o que se ele já está derramado em nossos corações, derramado em nossa vida? Depois ele diz no versículo 7, a fim, derramou o Espírito Santo a fim de que fôssemos o quê? Justificados por graça e nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. A igreja evangélica diz totalmente o contrário disso. Diz que você é um gafanhoto, é um pó da terra, é um miserável e que sabe-se lá se você vai para o céu. Aqui diz que uma vez que o Espírito Santo foi derramado no seu coração ricamente por Cristo, você foi justificado por graça, inocentado, se tornou sem culpa nenhuma, justificado por graça, nos tornemos seus herdeiros segundo a esperança da vida eterna. E diz o versículo 8, fiel é esta palavra, e quero que no tocante a estas coisas façam afirmação confiantemente, para que os que têm crido em Deus sejam solíticos na prática de boas obras, porque estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Então é isso o que é seguir a Cristo. É isso o que é ser igreja. É aprender o que diz o Evangelho da graça de Deus sobre a sua vida. E em resposta à irmã que me disse que estava procurando uma igreja evangélica, digo aqui, não, alô, mundo cristão,
Não procure uma igreja evangélica. Seja você a igreja de Cristo. Vou repetir. E se eu lembrar, vou botar no meu status. Eu não estou na igreja evangélica. Eu sou a igreja de Cristo. Lavada, regenerada, purificada por lavar do Espírito Santo que Ele derramou no meu coração, a fim de que, justificado por graça, eu me torne o seu herdeiro segundo a vida eterna. Capite? Benevere! Não procure uma igreja evangélica, seja a igreja de Cristo. Se tem vontade de se reunir, como nós temos vontade de se reunir aqui no Sarapuí, procure, siga a paz, a fé, o amor com pessoas que invocam a Deus com o coração puro. E a palavra da graça se manifestará, gerando benefícios incalculáveis. Sentirá o amor, a união, a confraternização, o fruir da palavra, o louvor, as ações de graça. Será bênção na vida daquele irmão, será vaso útil de honra usado pelo Cristo. Isto é ser a igreja. Não entrar dentro desses templos, onde o pastor mete o chicote, onde está de olho no teu bolso, aonde você só tem valor quando leva a pasta do pastor, quando limpa a igreja para o pastor, quando você é capacho deles. Sai dela, povo meu! Desperta, ó tu que dormes, e vem para a graça você também. Recado dado é recado guardado para poder viver as verdades do Evangelho de Cristo. Vou ficando por aqui. Disse que não ia me estender. Vou ficando por aqui, dizendo a vocês que amanhã, às 10h20, aqui no Sarapuí, um grupo de pessoas que segue a paz, o amor, a fé, com aqueles que têm o coração puro, invocam o Senhor. Esses não vão à igreja, esses vão se reunir como igreja. O corpo de Cristo estarás formado. Vamos ajudar, auxiliar, vamos gerar alimento, confraternizar, tomar um café junto, louvar, apresentar o nosso culto racional, e a partir de 10h20, a igreja sem parede, a igreja que se reúne aqui no Sarapuí, vai se alimentar do Evangelho do Cristo ressuscitado. Eu espero amanhã que a palavra manifestada gere abundância de vida para o seu espírito, para a sua vida. Abundância de vida, alegria, amor, gozo, porque isto é viver o reino de Deus. Vou ficando por aqui, melhor fim de semana, um grande abraço, até amanhã, graça e paz.